Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview dos playoffs da NBA. Há quem diga que começou a temporada da NBA, que a gente veio de 82 jogos de pré-temporada, existe essa corrente de pensamento, mas a gente tá entrando aí numa pós-temporada mais imprevisível do que nunca, e a gente vai fazer o preview aqui das séries que já estão definidas. Aqui comigo, meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista. Há algum tempo que ele não participa do podcast Cara dos Esportes. Eu sei que ele é um cara muito ocupado, jogador profissional de flag football, convocado para a seleção, então eu sei que o tempo dele é curto, mas muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui no podcast pra gente falar de NBA, que normalmente quando você chega aqui a gente fala sobre a NFL, mas eu até tava pensando nisso. Eu acho que a gente conversa mais sobre NBA em geral do que sobre NFL de uns tempos pra cá, né? É verdade, né? Offline, né? Quer dizer... Primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde pra quem tá nos ouvindo. A pessoa, ela fica tempo sem visitar, ela perde educação, né? É uma coisa impressionante. Você sempre será de casa, você sempre vai ser de casa. Acho que fazia desde o Super Bowl que eu não participava, acho, do podcast, mas... É sempre um prazer estar falando de NBA, ainda mais quando a gente chega nessa parte dos playoffs, porque é impressionante, né? Sempre tendo jogo bom, jogo que vale, então chega em casa à noite, é jogo a noite toda, final de semana é jogo sábado o dia inteiro, é jogo domingo o dia inteiro, então é realmente se abril até junho ali, é uma das melhores épocas do ano. É verdade, essa primeira rodada dos playoffs da NBA é, sem muito alarde, uma das melhores épocas de esporte, mesmo do ano, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? Você tem basicamente 2, 3 jogos no primeiro final de semana, 4 jogos no sábado, 4 jogos no domingo, né? E depois 2, 3 jogos por dia. Então é um período realmente muito prolífico pra gente que gosta de NBA, pra gente que também produz conteúdo sobre NBA. Vamos entrar nos previews, eu não defini ordem aqui na pauta, mas vamos começar pelo leste. Mas antes de entrar... Vamos entrar na primeira série, que aí a gente acaba falando um pouquinho do jogo do play-in também, que é a série entre Boston Celtics e Atlanta Hawks. Boston Celtics, que o Rodrigo torce. O Atlanta Hawks venceu surpreendentemente, né, o Miami Heat. Assim, acho que é uma surpresa o Atlanta Hawks ter vencido o Miami Heat. A forma como foi, provavelmente, é uma surpresa maior, né, porque o Atlanta Hawks... Tirando ali o terceiro quarto, que o Miami Heat realmente pressionou e lutou, chegou no último quarto também a cortar a vantagem para dígitos simples, né, para menos de 10 pontos. Mas o time do Hawks foi bem superior, né, e acho que escancarou a ruindade desse time do Heat mais do que qualquer coisa, mas foi um time que, assim, ganhou e você não sai com a sensação, tudo bem, o Trae Young teve 25 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, mas você nem sai com a sensação de que foi um jogo nota 8,5, 9 do Trae Young, né? Foi um jogo normal dele. Acho que o grande destaque, na minha opinião, não sei se você vai concordar, é o Capela, né? Que é um jogo bem Capela, né? 4 pontos, 21 rebotes. Mas realmente o Hawks merece estar aqui e... Acho que expôs mais do que... Sinceramente, me derruba mais minha opinião sobre o Miami Heat do que necessariamente sobre os Hawks. Me faz crer mais no Hawks, mas você como torcedor do Celtics viu alguma coisa que te preocupa nessa série? Eu concordo com você nesse ponto. Para mim não foi uma grande parte do Hawks, acho que escancarou muito os problemas do Heat e o Hawks fez o simples, assim, e até como o pessoal sabe, sou torcedor do Boston Celtics, o que me deixa até mais aliviado é que eu senti que o Hawks ele não conseguiu engatar a terceira, a quarta marcha, não conseguiu rodar a faca contra o Miami Heat, porque principalmente naquele comecinho de terceiro quarto, o time estava vencendo por 15, ali era o momento para ganhar o jogo, né? Então ali era o momento para o Heat já pensar no duelo contra o vencedor do 9º e o 10º e nem botar os titulares no quarto período, e o Hawks deu um jeito, né? Eu até vi, acho que foi o Vitor Camargo falando que o Hawks é o time que mais tenta aquele hit check, pra testar se o arremessador tá quente, e erra, né? E é tudo que o Miami Heat gosta, é jogar no contra-ataque, é jogar no fast break, esse tipo de estilo, um time que gosta de jogar um pouco mais defesa e contra-ataque, e o Hawks cedeu muito isso, né? Então o Hawks foi um time que colocou muito o Miami Heat no jogo, e assim, tu falou que foi uma exibição meio nota 7, meio 8 do Trae Young,
esse time só vai elevar o nível se o Trae Young jogar como ele jogou naqueles playoffs há 2 anos atrás, que o time foi pra final de conferência. Esse tem que ser o Trae Young que vai elevar o nível do Hawks. Porque se depender só do elenco de apoio, que mais que o Capela fez a parte dele, o DeJounte Murray fez a parte dele, o DeAndre Hunter fez a parte dele, se o Trae Young não for esse cara que vai fazer 30 pontos, 10 assistências, provavelmente, sim, esse Hawks não vai se elevar de nível e não vai conseguir bater de frente o Boston Celtics, até porque, na minha opinião, o matchup pro Boston Celtics contra o Atlanta Hawks é ótimo, assim, né? Porque o Celtics tem ótimos defensores de perímetro e uma das grandes dificuldades do Boston Celtics na temporada foi jogar contra times que jogam com 5 jogadores abertos, jogam com strike 5, e uma coisa que o Hawks tem padrão de fazer é isso, né? Um time que não joga com o John Collins na posição 5. É um time que joga com o Capela, e quando o Capela não tá em quadra é o Okongo, né? Também é um jogador que tem um estilo muito parecido, assim. Então o Celtics vai ficar muito confortável com Robert Williams, o Al Horford, talvez os dois em quadro ao mesmo tempo. E o Hawks vai ter que se virar aí pra marcar Jaylen Brown, Jason Tatum e companhia, que a gente sabe que esse time do Boston Celtics ele é muito completo e muito versátil. É a série mais desequilibrada aqui no Bodog, né? O site de aposta parceiro aqui do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta no Bodog, me ajuda bastante, utilizando o meu link que tá na descrição. Vitória do Celtics na série tá pagando 1,091, R$1,09. Do Atlanta Hawks, 7,50, né? E é basicamente isso mesmo, né? Eu acho que você definiu muito bem. O Celtics se sente mais confortável contra times mesmo que não obriguem eles a botar um lineup mais baixo em quadra, né? Que você possa manter o Horford, possa manter o Robert Williams e entra o Mike Muscala. Eu acho que é uma série que a gente deve ver até o Blake Griffin em quadra consideravelmente, né? E não é toda a série que a gente vai ver isso, porque o Hawks tem sempre uma combinação ali de Capela, o Congo e John Collins, né? E foi assim que o Miami Heat perdeu o jogo, né? Nessa terça-feira, né? Eles foram destruídos nos rebotes, principalmente rebotes defensivos, ofensivos de Atlanta. Foram 22 rebotes ofensivos do Atlanta Hawks, né? Que é um absurdo, contra 6 do Miami Heat. No geral, foi 39 rebotes do Heat, 63 do Atlanta Hawks. Foi absurdo, né? O Miami Heat não conseguia pegar um rebote defensivo pra salvar a vida deles, né? E eu não quero entrar muito em Miami Heat, eu quero falar mais do Hawks e do Celtics mesmo, mas assim, o Celtics é um time muito mais disciplinado, é um time que vai fazer o box out direito, é um time mais alto do que o Miami Heat, e essa questão de você não precisar você poder jogar minutos consideráveis com Horford e Robert Williams, não expõe, eu acho que o único ponto, não diria nem ponto fraco, mas ponto menos forte do Boston Celtics, que atrás do Jaylen Brown e do Jason Tatum, eles não têm um outro ala que você confia tanto com tamanho e que consiga criar o próprio arremesso. Teoricamente é o Grant Williams, né? Mas ele oscila muito e tem oscilado mais pra menos do que pra mais. Acho que nessa temporada é péssimo pra ele que tá no ano de contrato. Mas, sinceramente, aqui eu não consigo ver outra coisa que não seja uma varrida do Boston Celtics. Eu também tô um pouco, né? Eu também tô nessa, né? Como você falou. E assim, o próprio estilo do Hawks. O Hawks também é um time que joga com 2 armadores, né? Então, o Celtics vai estar muito confortável com aquele trio Marcus Smart, Derek White, Malcolm Brogdon toda hora em quadra, né? Se bobear, pode botar os 3 também. Não vai ter problema nenhum. Então, é um matchup que ajuda muito o Celtics. Tô olhando aqui as odds da série no Bodog. E, assim, a varrida paga 3,40 e o 4-1 do Celtics paga 2,75. Então, assim, se quiser fazer uma fezinha nos dois, bota ali um pouquinho em cada um, que eu acho que você vai tirar um dinheirinho ali brincando. Eu gosto dessa 3,40 da varrida. Eu acho que de todas é que eu vejo com maior possibilidade de varrida, essa Celtics e Hawks, né? E é o ponto mesmo, né? Porque você precisa aí da dupla DeJounte combinando, sei lá, para 60 pontos por jogo nessa série, né? E você vai ter sempre em todos os momentos dessa série, em momentos competitivos, claro, você pode ter Marcus Smart e Jaylen Brown, Marcus Smart e Derek White e Malcolm Brogdon, né? E
tem muitos corpos e caras ótimos pra você jogar. No... Sam Hauser. Não, Sam Hauser você não pensa tanto nele correndo atrás do Trae Young, né? Mas, pô, você tem vários caras aí, nível all defense, menores, que conseguem correr atrás dos dois. É realmente bem difícil pra mim ver essa série se tornando competitiva. Vamos seguir no leste. Vamos falar de 76ers e Brooklyn Nets. É outra série que o Bodog e as casas de apostas em geral vêm como desequilibradas. Vitória do Nets tá pagando 6,75, né? Vencer, se classificar para a próxima rodada. Philadelphia 76ers 1,11. Em determinado momento nesse último mês da temporada NBA, eu tava com uma desconfiança gigantesca nesse time do Philadelphia 76ers. Eu sentia que era um time que tava acabando a gasolina. Parece que nessa reta final o Embiid deu um gás extra, sentindo ali que o prêmio de MVP era dele e dar um gás ali ele conseguiria conquistar. E ele conseguiu, né? O prêmio é dele. Eu até vi algumas pessoas com votos que declararam votos no Giannis e no Jokic, mas ele vai vencer o prêmio de MVP, o Joel Embiid. Essa série, eu acho que o Brooklyn Nets, a diferença aqui é se eles vão conseguir roubar algum jogo. Mas a minha desconfiança em relação ao Brooklyn Nets é porque o time que depende muito do Mikal Bridges, né? E ele tem sido um outro jogador nessa era Brooklyn Nets da carreira dele, né? Porque ele tem feito muito mais ofensivamente. Ele tem a reputação de ser um dos melhores defensores de perímetro da NBA. E no Brooklyn Nets tinha um vácuo gigantesco de ataque, né? Do Kyrie Irving e Kevin Durant saíram. E ele se tornou um cara basicamente aí de 25, 30 pontos por jogo, né? Com a camisa do Brooklyn Nets. Mas eu não sei se ele consegue fazer isso ofensivamente. E do outro lado, marcar o Harden a quadra inteira, porque a gente sabe que o Harden, você pode desgastar ele dessa forma. Então, por isso que eu não sei se eu apostaria no Nets vencendo algum jogo nessa série, porque eu acho que seria muito do Mikal Bridges. Mas é uma série assim, se você quer enterrar a desconfiança em relação a Doc Rivers, Embiid, James Harden, esse time do 76ers em geral, o Embiid tem média aí de, 38 pontos, 14 rebotes, 5 assistências, e eles varrem o Brooklyn Nets, porque eu acho que é um time que pode desandar, né? Tem muito cara que a gente questiona o desempenho em playoffs e a pressão pode ficar bem grande. Pra mim, o ponto, e até eu lembro que eu falei com você no jogo que decretou meio que o MVP do Embiid, foi aquele jogo contra o Boston Celtics, que o Embiid teve que, basicamente, parir um filho para ganhar do Boston Celtics em casa, desfalcado, e, basicamente, o elenco de apoio não existiu, né? Isso é um pouco... Quer dizer, o PJ Tucker terminou 3-3, um milagre, não sei ali. Mas... Não vai repetir com muita frequência isso. Exato. E assim, então, isso que me preocupa um pouco dos 76ers, né? Eu senti que eles são cada vez mais Embiid dependentes, assim. E é um time que, se a gente olha pra ideia 76ers, então era pra ter um Maxey um pouco mais ascendente, era pra ter um Tobias Harris consistente, era pra ter um James Harden pra ser o segundo All-Star desse time, um PJ Tucker que era pra ser um 3&D que ele não tá muito D, muito menos 3, né? Então, eu senti que esse elenco de apoio, assim, tá cada vez... É um time que tá cada vez mais bola no Embiid, e a gente sabe que o estilo do Embiid é um estilo que depende de briga, né? Um cara que cobra muito lance livre, faz cesta difícil e apanha. Então, assim, a que ponto tu vai querer colocar o Embiid pra jogar 38 minutos só pra dar um statement, só pra dizer que tu é um time que... eu acho que é um time que tem condição de ganhar do Brooklyn Nets, sem forçar muito, por exemplo, o Embiid, dando uma administrada, jogando 35, 36 minutos, né? O que a gente sabe que para playoff não é tanta coisa assim. E acho que isso eventualmente pode acabar custando um jogo ali para eles nessa série. Mas assim, é um time muito... O Nets ainda não é um time que se encontrou, né? É um time que tem alguns bons jogadores. O Mikal Bridges é um cara que realmente está sendo especial, mas também não é um time que, por exemplo, não vai ter resposta para o Embiid, né? Então, a gente sabe que o Nicolas Claxton não vai conseguir... Não é esse tipo de defesa que o Claxton é bom, né? Não é esse cara... Ele é um cara mais de cobertura, de apoio, do que necessariamente um cara que vai fazer o lockdown no Embiid, né? Então, é uma série que eu consigo imaginar o Brooklyn Nets roubando um jogo, e eu consigo imaginar os Sixers não forçando muito,
pra ganhar, mas isso pode acabar custando um jogo ou outro. Faz sentido, né? Até que se o Embiid tiver que ser o Embiid daquele jogo contra o Celtics, contra o Brooklyn Nets, é um sinal bem negativo mesmo, né? E é isso que você falou, né? Os Nets não têm corpos pra jogar no Embiid, né? Eu acho que eles vão dobrar muito, né? Eles têm vários alas, né? E tem vários alas grandes, né? Você tem o Dorian Finney-Smith, você tem o Royce O'Neal, você tem o Cam Johnson, né? Então eu imagino toda vez que o Embiid receber a bola, vai ter dobra nele, e o Embiid, ele melhorou muito nesse ponto, mas ele ainda é um pouco propenso a turnovers, né? Ele definitivamente não é o Jokic passando a bola quando marcação dupla vem, mas também ninguém é o Jokic nesse ponto. Mas eu concordo com você, eu apostaria em 4-1. Eu acho que pode ter um jogo que eles dão uma segurada, mas olho no Harden, porque é a primeira vez desde os dias de OKC que ele entra numa série de playoff que ele não é o melhor jogador do time, né? Ele entra teoricamente saudável, não tem a pressão de tudo ter que passar por ele, né? Porque o melhor jogador do time é o Embiid. Vamos ver como é que ele vai sair, né? Porque é um negócio que eu falo bastante aqui no podcast. Eu detesto esse termo pipoqueiro. Detesto, eu acho que o jogador, ele perde nos playoffs até o momento que ele vence uma série e aí todo mundo esquece, né? E eu acho que Por exemplo, eu vi ontem em comentários lá no TikTok o pessoal chamando o Anthony Edwards de pipoqueiro, porque jogou mal contra o Lakers, né? O Anthony Edwards tá 3 anos na NBA, né? Então, calma, gente. O Harden é exceção. O Harden não. O Harden, ele já tem uma amostragem gigantesca. E eu acho que ele seria um cara que se beneficiaria muito começando esses playoffs com uma boa série, né? Se impondo, conseguindo jogar bem mesmo. Ele vai ter muita marcação do Mikal Bridges. É um dos caras que entra... Não sei se você vai concordar comigo, Rodrigo. É um dos caras mais pressionados? Ou então ele meio que... O que vier daqui pra frente pra ele em termos de playoff é lucro, né? Porque ele já tem essa reputação mesmo. E se ele conseguir alguma coisa, ótimo. Eu não sei se pressionar... Porque pra pressionar tem que ter expectativa. Não sei se a expectativa no Harden tá tão grande nesse sentido. Acho que ele já entrou em algumas. E eu não sei, assim, não sei se a pressão é a palavra-chave para esses playoffs, porque os times, eles mudaram muito durante a temporada e, honestamente, eu não vejo um grande favorito, né? Para esse ano, assim, eu acho que tá muito, muito equilibrado. Para mim tem esses times do leste, para mim Celtics e Bucks são os times mais consistentes, né? Não à toa estão entre os melhores ataques e defesas da NBA, mas cada time ali tem um fator que pode ser desequilibrante e fazer diferença lá na frente, assim. Então eu vejo nesse sentido. É verdade, concordo com você nesse ponto. Vamos passar para Cleveland Cavaliers e New York Knicks, né? A série aí do 4 contra o 5. A gente não sabe ainda, é um ponto muito importante, não sabe ainda o Julius Randle, né? Não sabe se ele vai jogar. Se ele jogar, não deve estar 100%. E assim, eu acho que o Jalen Brunson é o jogador mais importante desse time. E acho que é o melhor jogador desse time mesmo. Porque a gente viu o Julius Randle na temporada passada sem o Jalen Brunson, né? E a gente viu nessa como que a chegada mudou esse time, né? Do New York Knicks. Mas o Julius Randle é um cara muito importante, né? E com ele, se ele tiver 100% ou bem perto disso, eu ainda acredito no favoritismo do Cleveland Cavaliers. Acho que tem uma diferença grande entre esses dois times, apesar de ser o 4 e o 5. Sem o Julius Randle, eu acho que o Cleveland Cavaliers passa até com alguma tranquilidade. É um time bem mais completo, né? Tem um garrafão muito forte, tem um backcourt muito forte. Então, acho que é exigir muito do Jalen Brunson, né? Ele vai ter que basicamente bater ali com Garland, com Donovan Mitchell. Eu acho que esse matchup é bem ruim pro Knicks no backcourt, apesar deles terem um dos melhores armadores da temporada. Até as odds do Bodog aqui, elas falam muito sobre isso, né? Talvez são times que a gente olha pela temporada regular ser um pouco mais parelhos, mas hoje pra ganhar a série tá pagando 1,45 pro Cavs, né? Então, realmente parece que é uma diferença maior do que esses times mas é a diferença que o Julius Randle faz, né? E até mesmo com ele, né? Porque a gente tem um time que pode lidar bem com um jogador do estilo do Julius Randle,
É o Cleveland Cavaliers, né? Que tem o Mobley, que é talvez o melhor tipo de jogador para marcar o Julius Randle, né? Um cara que tem agilidade para trabalhar no perímetro, trabalhar embaixo da cesta e fazer cobertura. O próprio Jared Allen também para ajudar nisso. O Knicks é um time que tem vários jogadores jovens em ascensão, né? E os playoffs são uma experiência nova para a maioria dos jogadores desses dois times. O Jalen Brown jogou ano passado, claro, mas tem o Quentin Grimes, o Quickley, são jogadores que estão em ascensão no Knicks. O próprio Evan Mobley é um cara que tá crescendo bastante no Cavaliers, o Darius Garland. Então são caras que eles ainda não têm essa experiência. E para mim, o grande desequilibrante dessa série é o Donovan Mitchell. O Mitchell é um cara que tem experiência em playoff, um cara que já tem jogos de 50 pontos em playoffs, né? E, assim, eu não vejo hoje resposta. O Knicks é um time que há 2 temporadas atrás era a melhor defesa da NBA, e hoje eles não são exatamente essa defesa tão dominante, né? E eu não sei se eles vão conseguir ter essa resposta tão imediata pro Donovan Mitchell e também no garrafão. Então, assim, hoje, como tu falou, né? O Cavs é só um time, na minha opinião, mais completo, e sem o Julius Randle, e se tiver o Julius Randle, provavelmente um Julius Randle baleado, não sei se acho que o Knicks ele tá um pouco em desvantagem nessa série. O Donovan Mitchell, ele não é tão... Ele tem, acho que 26 anos. Deixa eu olhar aqui, que eu não lembro de cabeça agora. Mas ele realmente é um cara que, com calor, já foi pros playoffs, né? Então ele tem uma... 26. 26, né? Vai fazer 27 esse ano, tô vendo aqui. 7 de setembro, inclusive. Ele é um cara que, apesar de não ter nunca alcançado uma final de conferência, ele tem bastante rodagem, né? E eu acho que é uma série que a gente vai ver muito Josh Hart, né? Ele vem do banco, é um cara muito importante desse time do Knicks. Não ficaria surpreso se em algum momento ele se tornar o titular, né? Porque você olha nesse elenco do Knicks, é o cara que você consegue enxergar que pode fazer um bom trabalho no Donovan Mitchell, né? E mesmo que o Julius Randle jogue, né? O Evan Mobley, como você falou, né? É um cara que tem totais condições, né? Muita gente, inclusive, acredita que o Evan Mobley é o defensor do ano, né? Eu vi umas pessoas que eu respeito bastante a opinião, né? Tipo Bill Simmons, Ryan Russillo, defendendo o Evan Mobley como defensor do ano, né? Tem Jared Allen. Então, a sensação que me dá mesmo os pontos fortes dos Knicks, os Cavaliers são ainda mais fortes nesses pontos, né? E o Knicks é um time meio que jogou o melhor basquete em fevereiro, né? Não é o que você não gosta muito quando você alcança a sua melhor forma tão cedo, e claramente não repetir esse desempenho depois disso. Pra mim aqui é Cavaliers em 5 jogos. Eu concordo. Acho que Cavaliers em 5 jogos, só pra gente ter, como o Donovan Mitchell é um cara que tem experiência em playoff, ele foi pro playoff em 5 anos já, né? E ele tem 39 jogos e ele tem uma média de 28 pontos por jogo no playoff, né? Então, muita coisa. Considerando que é um cara jovem, né? E 2 anos já que ele passou de 30 pontos de média, então, assim, é assustador o que ele fez, né? Então, concordo contigo, 4-1 pra mim tá de bom tamanho. A gente tá gravando aqui, ainda não definiu o seed 8 nas 2 conferências, né? Então a gente vai falar das 6 séries de playoffs que estão definidas. A gente não definiu o seed 8, mas eu já tenho palpite pro jogo do Bucks, hein? Contra quem for. E acho que Nuggets provavelmente eu também teria o mesmo palpite, seja qual forem os times. Mas eu não... Como vai se definir na sexta-feira, eu devo postar algum vídeo no sábado com a minha opinião sobre essas 2 séries. Então, para vocês terem logo o podcast, já poderem se preparar para as séries que já estão definidas, eu achei que era melhor postar com as 6 séries. Então, é isso. Vamos passar para a Conferência Oeste. Vamos começar por uma das séries que foram definidas no play-in, né? Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies. Os Grizzlies tiveram uma das temporadas mais desgastantes da NBA. Perderam jogadores importantes como Steven Adams e Brandon Clark. Tiveram todo o drama com o Ja Morant. Ja Morant voltou. A equipe voltou a jogar bem. É uma equipe que acho que todo mundo sabe disso, não é subestimado, né? E também não é superestimado, acho que é propriamente estimado. É um time que reage bem a lesões, né? Historicamente, por exemplo, quando o Ja Morant não joga, esse time tem uma campanha positiva, né? Teve temporada passada eles tinham um recorde melhor sem o Ja Morant do que com o Ja Morant, né? Mas depois de tudo que eles passaram, o prêmio ser enfrentar o Los Angeles Lakers, de LeBron e Anthony Davis saudáveis, com um elenco mais robusto que no início da temporada, não é a recompensa ideal. Dito isso, falando do play-in especificamente, Rodrigo,
É raro você ver um time como o Lakers fazer tanta força pra perder um jogo como eles fizeram pro Timberwolves sem o Rudy Gobert e sem o Jaden McDaniels. E com o Anthony Edwards um pouco abaixo, né? Então... Você tá sendo legal com ele. Tadinho, ele... Depois falaram que ele tava com cãibra, né? Coitado. Mas... É isso que você falou, né? O Lakers é um time que, curiosamente, vindo na sua melhor fase da temporada, né? Um time que tava crescendo bem e conseguiu terminar positivo ainda. Assim, se falasse pra mim em janeiro que o Lakers ia terminar positivo, eu iria duvidar bastante, assim. E é um time que tem experiência de playoff da maioria dos seus jogadores, né? E, do outro lado, a gente tem esse Memphis Grizzlies, que é um time que, assim, eu nunca vi um time que terminou no Seed 2, bem garantido no Seed 2, tem tantos problemas, assim, ao longo da temporada, né? Porque tem todo o drama do Ja Morant, aí todo mundo questionando por que o Jaren Jackson não joga 30 minutos por jogo, e assim, é um time que sofreu muito com drama, né? Então, o Dillon Brooks sendo suspenso e falando besteira, e o pessoal pegando pilha com ele. Então, mas é um time bem... a gente sabe que tá na força. Ele tem um elenco muito completo, né? Tem jogadores que estão muito bem. Tem o teu ídolo, o Luke Kennard, lá, que terminou a temporada liderando a NBA em bolas de três. É um cara que vai ser bem importante, assim, no playoff. Mas... E, ao mesmo tempo, é raro tu ver um confronto de um segundo contra um sétimo tão equilibrado, né? Não é muito comum, sim. Acho que talvez seja a melhor série, a série mais equilibrada. Eu tô com bastante expectativa e, assim, é uma série que eu consigo ver jogos em que a gente tem blowouts para os dois lados, né? Então, o Memphis dando uma surra, ou o Lakers dando uma surra, e isso pode ser bem... Acho que a gente pode ver pode ser até uma tônica ainda da série. A gente vê que, às vezes, um dia não encaixa e o outro time acaba ganhando com facilidade. Os Grizzlies são favoritos nessa série, né, no Bodog, né, 1,77 do Lakers 2,10. Até a gente tava conversando antes de entrar no ar, né, eu gosto desse Lakers 2,10, né, e realmente é bem mais equilibrado normalmente do que uma série entre o Seed 2 e o Seed 7, né, e a grande questão justamente né, acho que o ponto que você tocou, né, do Jaren Jackson Jr., né, e ele... Muita gente vê como o defensor do ano, né? E eu acredito que ele vai vencer o prêmio. Uma média absurda de bloqueios. Mas é um cara que joga 28,4 minutos por jogo. E muito disso, porque ele não consegue ficar em quadra. Ele comete muita falta. E num jogo que ele vai ter o Anthony Davis pela frente... LeBron, que ataca muito bem a cesta ainda, né? É impressionante ainda, nesse estágio da carreira como ele ainda faz isso muito bem, né? Um time que tem muito tamanho também, no Hachimura, no Vanderbilt. Eu não confio no Jaren Jackson Jr. tendo que jogar. Ele vai ter que jogar 35, 40 minutos por jogo, né? Porque você não vai confiar no Xavier Tillman muitos minutos contra um time dos Lakers, que é um time muito grande, né? E o Steven Adams não tá oficialmente, mas tá praticamente fora, né, dessa série. O Brandon Clark não joga, rompeu o tendão de Aquiles, se eu não me engano. Então, esse é o meu grande ponto de desconfiança em relação ao Memphis Grizzlies, porque é um time que chega desfalcado demais no setor que o Lakers é muito bom, que é o frontcourt. E eu não acho que o Jaren Jackson Jr. pode ser também uma questão de... Ele sabe que ele pode jogar 28 minutos, então ele é ultra agressivo. E se ele tentar segurar um pouco mais pra tentar ficar em quadra a maior parte do tempo com os Lakers, ele vai perder justamente isso que faz ele ser, na mente de muita gente, favorito para defensor do ano. Então, acho que é um matchup muito ruim, não só pela experiência, mas pelos jogadores, né? Porque esse time do Lakers evoluiu muito ao longo da temporada, né? É a melhor campanha pós All-Star, é um time totalmente diferente, é um time que tem mais profundidade. Então é uma questão bem complicada como que o Grizzlies vai resolver essa situação no garrafão, né? Basicamente, o único cara que você confia lá na frente é o Jaren Jackson. E é curioso, né? Porque, assim, talvez fosse melhor pro Memphis pensar, por exemplo, pegar um Nuggets, porque tem um estilo tipo um Jokic da vida que, tá, beleza, o melhor pivô da NBA, pode ser. Mas o AD é um pesadelo, assim, porque o AD é um cara que a gente até tava brincando,
um cara que ele toma muita porrada no garrafão e ele quer, é o estilo de jogo dele, né? É o cara que ele quer bater 10 lances livres pro jogo, ele tem um aproveitamento incrível, então, por mais que seja chato de assistir, é eficiente. E ele recuperou o mid-range dele também, né? E ele vai buscar isso, né? Então, ele, com certeza, o plano de jogo do Lakers vai ser cavar faltas em cima do Jaren Jackson Jr. E aí vai ser o quê? Santiadama no garrafão? Então vai ser bem complicado, assim, pro Memphis Grizzlies lidar. E, assim, ao mesmo tempo também o próprio Lakers vai ter um pouco de dificuldade para lidar, para marcar o Ja Morant, né? Não tem exatamente um marcador ali. Provavelmente vai depender muito das coberturas do próprio AD e também do Vanderbilt por ali. O Ja Morant, eu até tava pensando nisso hoje. Eu estava caminhando e o Rodrigo está a par do desafio que eu tenho, que eu me propus de dar 100 voltas no Engenhão. Eu esqueci meu fone de ouvido hoje. A minha sessão de tortura diária ficou ainda pior. E aí eu tava pensando sobre o jogo, né? Tava me preparando mentalmente pro podcast enquanto eu caminhava. Realmente, o Lakers não tem ninguém pra marcar o Ja Morant. E especialmente ninguém, né? Porque você tem D'Angelo Russell, que não é bom defensivamente. O Austin Reeves se esforça, mas também ele não tem a velocidade lateral, né? Malik Beasley não tem, Dennis Schroeder não tem e tal. Mas aí me veio a seguinte questão. Tem algum guard na NBA que consegue ficar na frente do Ja Morant? Claro. Tem esse ponto, sim. Mas tu tem como dificultar, né? Então... Sim, então eu acho que vai ser mais uma questão de aquele clichê de quando um time enfrenta o Bucks, né? Você tem que construir a muralha, né? Você tem que, quando o Ja Morant passar pelo marcador dele, você tem que ter o Anthony Davis com a mão pro alto, você tem que ter o Vanderbilt com a mão pro alto, você tem que ter o Hachimura, tem que ter o Gabriel e joga ele no chão, faz falta e cada um tem 5 faltas, não dá pra levar a falta pra casa. Então, o Ja Morant não tem exatamente o melhor aproveitamento do mundo de lance livre, né? Exatamente. E assim, se ele acertar, se tu for por baixo de todos os bloqueios e ele acertar 5 cestas de 3, pô, beleza, parabéns, Ja Morant. Mas você vive com isso, né? E se o Dillon Brooks começar a acertar a cesta de 3, pô, também parabéns, Dillon Brooks, né? Porque você não pode marcar tudo. Mas realmente, eu acho que o Lakers, ele meio que vai viver com isso, né? A gente vai se esforçar aqui na defesa de ajuda, mas não vamos deixar o Ja Morant ter um caminho livre, né? E foi uma série muito importante pro Desmond Bane também, né? Porque ele começou voando a temporada, né? E aí ele se machucou, ficou bastante tempo fora e o pessoal meio que esqueceu dele, né? Eu gosto muito do Desmond Bane, eu acho que ele é um excelente jogador. Ele não é muito protótipo, né, de um shooting guard, porque ele não é tão alto, né? Mas ele é troncudo, né? Meio tipo hidrante, assim, né? Que ele tem um centro de gravidade muito mais baixo. Mas é outro cara, porque se o Ja Morant tá jogando bem e o Desmond Bane, aí o Lakers fica numa situação bem ruim, porque aí eles não tem muita resposta defensiva no backcourt. Exatamente, né? Você sabe quanto que o Luke Kennard tá chutando de 3 desde que ele chegou no Grizzlies? Absurdo, é tipo 46%, eu acho. 54% desde que ele chegou no Grizzlies. 54%. E ele chuta 6 bolas por jogo. Coisa pra caralho. Ele chuta muito. E ele acerta muito. Eu botei num vídeo sobre... Eu não lembro o que era o assunto. Jogadores subestimados. E aí eu botei com o Luke Kennard. Pra tu ver como é que eu evoluí, né? Porque eu odiava o Luke Kennard. Porque ele é um dos melhores arremessadores da NBA. E acho que o pessoal não... Sei lá, o pessoal não enxerga isso nele. Não sei se é muito estereótipo falar do Luke Kennard como arremessador, né? Mas, o segundo ano seguinte que ele lidera a NBA em bola de 3, né? Em porcentagem. Então, um absurdo. Ele terminou com 46% na temporada. Então, acho que é daí que você tirou 46. Mas é impressionante, assim. Só que também é aquele jeito, né? Também você vai deixar ele na defesa... ônus e bônus, né? Lembra muito aquele ex-goleiro do Flamengo, Diego. Bracinho de... Jogou na Havaí, grande Diego. Eu achei que você ia falar a respeito do ídolo. Não posso dizer isso. Bracinho de T-Rex, né? De Tiranossauro Rex. Mas, enfim. É uma série, eu acho que equilibrada. Por mais que a gente pareça muito mais pro Lakers do que pro Grizzlies, né? No nosso debate, né? Acho que é esse ponto-chave aí do Desmond Bane, do Jaren Jackson que eu citei. Acho que se eles... Assim... Se essas duas variáveis quebrarem mais a favor do Grizzlies do que os Lakers, eu acho que os Grizzlies têm chance real de vencer. Eu acho que é uma série bem equilibrada.
Dito isso, eu acho que o Lakers vence em 7 jogos aqui. Eu acho o Lakers em 6. Eu não gosto de dar palpite, time em 7, e parece que eu tô em cima do muro, né? Porque aí se o Grizzlies vence, eu falei, não, mas eu falei Lakers em 7, né? Mas nesse caso aqui eu realmente acho. E não seria bom pro Lakers, né? Pensando seguindo em frente, né? Porque cada jogo aí a mais é mais minutos no LeBron, né? E uma coisa que eu não sei se você percebeu no jogo do play-in, eu achei o LeBron cansado no final da partida. Eu achei que ele tava claramente se poupando na defesa. Isso me lembrou, o Tatum fez um comentário, que ele fez um post depois do jogo, ele falou, cara, você tava bufando depois do jogo, vai dormir, não sei. Muito bom. Mas é isso, né? E é uma frase que ela nos assusta, mas o LeBron não tá mais jovem, né? Então isso pode ser acho que o tempo ele tá começando a cobrar um pouco, assim, mas eu acho que ele consegue dar um jeito de aguentar, assim. Eu acho que nos playoffs a gente pode esperar um cara mais engajado na defesa, mas ele não é mais o two-way player que ele é, né? Só que ele ainda é um dos melhores jogadores da NBA ofensivamente, isso mais do que compensa. Vamos passar para uma série bem interessante, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Clippers não devem ter Paul George. É outro que, se eu não me engano, a última coisa que eu vi é que ele não tá oficialmente fora, mas é improvável que ele jogue, né? E se tratando de Clippers, parece que todo jogador ele acaba ficando, sei lá, um mês a mais fora do que o esperado e não tem muita atualização. A gente vai ter essa série contra o Phoenix Suns que estão invictos com o Kevin Durant. E não é coincidência eles estarem invictos com o Kevin Durant, porque é um time terrivelmente difícil de se marcar. Eu acho que o Chris Paul perdeu muito do que ele era, assim, em termos de pontuação, mas ele ainda é um cara que toma decisões muito boas, que bota a bola certa nos lugares certos, se livra bem na bola. E aí você tem Kevin Durant e Devin Booker, que são dois caras, dispensa comentários, e acho que dois caras que obriga os times a marcarem eles em locais da quadra que na NBA de hoje em dia você não marca tanto, né? Que é o mid-range, né? A meia distância. Você não... Hoje em dia basicamente você vive com arremesso de meia distância, né? Porque é um arremesso muito ineficiente e os times arremessam muito pouco. Só que você tem provavelmente os dois jogadores mais efetivos nessa região da quadra no mesmo time que você tem que respeitar. E toda vez que você tem que respeitar um pouco mais o Kevin Durant e o Devin Booker, o DeAndre Ayton, que pode ter todas as limitações, não é o cara que você espera de um pivô, que é a primeira escolha geral, mas quando ele tem um caminho livre pra sexta, ele é um cara devastador. Então é um matchup, acho que é bem difícil pra qualquer time, mas principalmente pro Clippers, sem o Paul George, eu acho que é pedir muito, muito mesmo. Ele vai ter que fazer isso. O Kawhi Leonard vai ter que marcar o Kevin Durant de um lado e vai ter que carregar todo o fardo ofensivo do outro. Acho que é pedir muito do Kawhi nesse estágio da carreira. Pois é, né? A temporada do Clippers é um pouco estranha, porque foi um time que prezou tanto por tentar preservar o Kawhi pra deixar ele 100% nos playoffs. E no fim das contas, nessa temporada regular, ele teve que dar um gás, assim, pro time não ter que jogar play-in e tal. Então, teve que jogar 40 minutos, o jogo contra o Lakers e tal. Então foi... Acho que ele jogou mais desde o... Nunca jogou tanto com a camisa dos Clippers, né? Acho que nunca teve uma sequência tão grande assim, né? Exatamente. Pensar no começo da temporada, eles não deixavam de jogar mais de 25 minutos. Teve jogo vindo do banco, não voltava pro segundo tempo, umas coisas meio estranhas, assim. Mas esse Suns, como você falou, é um time que, completo, é devastador, né? Não tem o que fazer. O Kevin Durant também jogou pouco, mas completamente imparável, né? Ele que inaugurou aí o clube dos 55, 40, 90, né? Que nunca alguém tinha chegado nesse nível de aproveitamento. Então... 55 arremesso de quadra, 90 de lance livre e 40... Quanto? 40, né? De 3. De 43. Então, é impressionante, assim, que ele tá fazendo. O Chris Paul tá num estágio que talvez ele tá jogando menos, mas o Suns precisa menos dele, né? Então, um cara que vai carregar um pouco mais a bola no crunch time, ou vai fazer um pouco mais de pick and roll com o Ayton. Então, assim, é um time que depende menos que o Chris Paul carrega a bola, especialmente pontue, né? É um time que dá outros jeitos de se fazer isso, assim. E é difícil tu pensar esse time do Clippers como resposta, né? Um time que mudou muito ali na trade deadline,
o Bones Highland não encaixou, brigou ali, inclusive no último jogo. O Westbrook até tem jogado bem, né? É curioso, um cara que tinha tanta desconfiança. Eu acho que ele tá um pouquinho mais regular do que a gente tava acostumado de ver ele no Lakers. Então ele mostrou que ele ainda é um jogador de NBA e assim, um cara que pode ajudar bastante o time competitivo, mas não vai ser o suficiente, na minha opinião, para competir com esse Suns. É um Suns muito melhor, é um Suns que provavelmente vai até usar esse jogo para pegar um pouco de ritmo. E assim, talvez lá na frente ele sinta falta desse entrosamento, desses ajustes finos, de entender como é que esses jogadores vão funcionar juntos. Mas acho que pro Clippers, realmente, sem Paul George, eu não vejo muita resposta. O Westbrook foi obrigado a jogar, assim, ele começou a perder alguns minutos Ele chegou e foi titular no Clippers, né? Ele começou a perder minutos porque ele é o Westbrook ainda, né? Ele comete muitos erros mentais e a defesa dele é bem questionável. Só que o Paul George se machucou e não tinha outro caminho, né? E eu gosto muito do Ty Lue, eu acho ele um excelente treinador, né? Mas tem um limite que você pode fazer, né? E do outro lado também você tem um grande treinador no Monty Williams. Não é o Steve Nash no Brooklyn Nets contra Celtics, né? Que toda posse de bola era o Kevin Durant na cabeça do garrafão, que travava o ataque todo, né? Você vai encontrar formas bem mais inteligentes de dar a bola na mão do Devin Booker, do Kevin Durant. Você sempre vai ter um dos dois em quadra, né? Que é muito difícil de você defender. E acho que o Clippers vai fazer o que todo time vai tentar fazer contra o Suns, né? Que você vai marcar vai marcar os 4, né? E vai deixar o Okog e o Torrey Craig livres, né? E vai com Deus, né? Mas também não... É difícil. Um dos caminhos que o Clippers, eu imagino que eles vão tentar fazer, e é complicado porque eles são um elenco que eu acho que eles funcionam melhor quando estão com um cara grande, mas eles tentam talvez jogar com 5 abertos, né? Tentar tirar um pouco o Ayton do jogo e castigar o Ayton ali no perímetro. Então eles têm bastante opção para jogar com Marcus Morris, o Rocco, o Batum até. Então eles podem tentar usar isso para dar uma castigada no Suns, mas, de novo, né? Não sei. Talvez, se eles fizessem isso com o Paul George, era um pouco melhor, né? A intenção deles no big picture, né, no geral, acho que é sair um pouco desse 5-out, né? Desse jogo aberto, porque eles trouxeram o Mason Plumlee, né? Na janela de trocas, né? Acho que foi meio que a intenção deles, mas o problema é que o Suns tem uma alternativa que nenhum outro time tem na NBA, né? Porque eles podem ter o Kevin Durant perto da cesta, Kevin Durant pode proteger o aro e, enfim, é um time que, claro, eles não querem jogar sem o Ayton porque eles não têm profundidade, o elenco deles é muito raso. Você olha pro elenco do Phoenix Suns e eu acho que se eles não forem campeões, a primeira coisa seria uma lesão dos 4 principais jogadores, né? Mas quantos caras você tem aqui que você confia numa série de playoffs, né? Provavelmente você não tem 4, né? Você não tem nem 5, né? Mas 2 desses 4 são absurdos, né? Devin Booker e Chris Paul já foi, né? Eu acho que Suns. Meu palpite aqui é Suns. Acho que vai ser um time bem difícil de... Pode pesar realmente quando afunilar um pouco. Você vai pegar um time mais... Esse time do Clippers, ele... Assim, essa versão Kawhi e Paul George tá junto há algum tempo. Eles quase não jogam, né? Eles não... O número de jogos, né? É pouco. Então não tem um entrosamento que possa aquela coisa, a soma das nossas peças, nosso conjunto vai ser melhor. Não acho que o Clippers tenha isso. Não acho que o Suns vence aqui. Diria que o palpite seria 4-1. Eu também acho que Suns em 5, assim. Acho que o Coisa consegue roubar um joguinho, mas é curioso. Acho que acho que o Suns em 5 pra mim 4-1 é o melhor, é o que mais faz mais sentido. Até o Bodog vê bastante favoritismo pro Suns, né? Tá pagando 1,18, Clippers 4,90. Vamos falar da última série que a gente vai analisar aqui. Golden State Warriors e Sacramento Kings. Tem toda a história do Draymond Green ter falado que preferia enfrentar o Sacramento Kings. E aí ele tentou desconversar, dizendo, não, é porque Sacramento é pertinho de São Francisco, então um voo curto e tal. Mas já tá lá no vestiário do Sacramento Kings, né? Draymond Green, 2 pontos, abre aspas, prefiro enfrentar o Kings. Mas o que ele disse depois disso? Não importa. Ele disse isso.
Sacramento Kings, melhor ataque da NBA na temporada regular, até por uma boa margem. Vai ter 2 jogadores ao NBA, né? O De'Aaron Fox e o Sabonis. E eu acho que tem um argumento muito bom pra você botar um dos 2 no top 5 de MVP também. E é bem parecido com o Grizzlies, na minha opinião, porque você tem essa temporada fantástica, volta pros playoffs depois de 16 anos, e o seu presente é enfrentar o Golden State Warriors com o retorno do Andrew Wiggins, né? O Golden State Warriors que boa parte da temporada parecia muito desinteressado. Eu normalmente não gosto, eu acho que esses times que acreditam que nos playoffs a gente vai virar a chavinha. Mas tem um time que dá pra confiar que vai virar a chavinha, é o Golden State Warriors, né, Rodrigo? É impressionante, né? Muito azar do Kings, né? E, de novo, além de tudo, ainda é um matchup complicado pra eles, né? Porque o Warriors é um time... Assim, o Kings é um time que gosta muito de jogar em velocidade, é o melhor ataque não só da NBA, mas em números é da história da NBA, né? Nunca teve um ataque que fez tantos pontos a cada 100 posses de bola quanto esse Sacramento Kings. Cara, esse é um número que todo ano todo time bate esse recorde. Né? É meio, tipo, sei lá... quarterback, Kirk Cousins vai ser um dos 10 jogadores com mais jardas na história da NFL quando ele se aposentar, né? Meio que você tem que ter uma perspectiva sobre isso. Exato, mas no momento ele é o Kings, só que sim, o Kings também acho que é a 6ª pior defesa da NBA, né? E tu vai pegar o Warriors, o próprio Klay Thompson falou assim, ninguém consegue ganhar da gente com todo mundo saudável, numa série de 7 jogos, e todo mundo saudável, vai voltar o Andrew Wiggins, que é um cara que vai ajudar muito na defesa, né? Quem diria? A gente falaria isso do Andrew Wiggins, mas ele é um fato, né? E, assim, era uma questão muito... Ele tava com problemas familiares, alguma coisa assim, então ele não é um cara que não vai precisar ter restrição de minutos e questões físicas, provavelmente. Assim, é tipo muito, muito difícil, né? Porque o Kings vai querer jogar de um jeito que o Warriors também vai querer jogar. E numa série de playoffs vai confiar mais no De'Aaron Fox, no Stephen Curry, no Malik Monk, no Klay Thompson, no Jordan Poole e no Kevin Huerter, né? Tipo, é isso, assim, né? São times que jogam de jeitos até meio parecidos, mas o Warriors muito mais provados em playoffs e o Kings deu esse show na temporada regular, né? Então, é difícil o Kings ter uma boa home field advantage, mas o Warriors também tem uma boa home field advantage. Então, assim, são times que até são curiosamente bem parecidos, mas o Warriors é muito mais provado, né? Acho que esse que é o grande coisa. Talvez o Kings fosse um time que se enfrentasse outro adversário, se enfrentasse o Clippers, se enfrentasse o Lakers, se enfrentasse o Grizzlies, qualquer outra coisa assim, talvez a gente estivesse esperando, mas a gente tá vendo um seed 6 que é muito favorito contra um seed 3, né? Acho que tá pagando 1.35 aqui no Bodog a vitória do Warriors. Eu acho que é um pouquinho... aí, ó. A odd aumentando. Mas é basicamente isso, assim, né? Um seed 6 que é muito favorito contra um seed 3. 3,25 vitória do Sacramento Kings nessa série. Se eu quisesse fazer o caso pro Sacramento Kings, eu diria que o Warriors não tem muitas respostas pro De'Aaron Fox. E acho que é depender muito do Gary Payton. E o Gary Payton que voltou, jogou nessa reta final e tal, mas assim, ainda é o Gary Payton, né? Porque não é sei lá, não é um cara que você vai botar no quinteto titular, por exemplo, né? É um cara que ele vai entrar, vai jogar bem. E acho que a própria questão do Gary Payton, ele é um cara que ele marca muito bem acima do tamanho dele, né? Eu não... Ainda mais depois dessa lesão que ele teve nessa temporada, eu não sei se eu confio tanto nele pra ficar na frente do Fox, né? Que é um dos jogadores mais rápidos da NBA, né? E você tem o Draymond Green, que eu acho que é um cara que o encaixe dele defendendo o Sabonis é muito bom pro Warriors. Claro que o Sabonis, pra mim, ele vai ser o terceiro pivô, vai ser o pivô do terceiro time na NBA, um dos melhores pivôs da NBA e tal, ninguém vai parar ele totalmente, né? Mas o Draymond, por exemplo, o Draymond vai muito bem contra o Jokic. Ele faz um trabalho bom contra o Jokic, né? Acho que de todos os jogadores, provavelmente faz o melhor trabalho. E ele tem condições de fazer esse trabalho com o Sabonis também, né? O Sabonis ele é meio que o Jokic da Shopee. Acho que Shopee seria... Esse tipo... Ele é mais físico do que o Jokic, né? Mas ele é um bom passador também e tal. Ele é meio que o centro também do ataque, assim como é o Jokic. Mas acho que o Draymond eles têm o Kevon Looney pra jogar no Sabonis também, né? E acho que você falou, né? Os dois times querem correr.
Mas nesse ponto eu acho que pro Kings é até melhor. Se o Kings vencer essa série, vai ser aqueles jogos 125 a 120, né? 130 a 120. Vai ser jogo de placar alto. Eles não vão conseguir parar o Warriors, não vão conseguir parar o Curry. Porque assim como é um matchup ruim pro Warriors, o De'Aaron Fox e o Malik Monk também, o Kings não tem muita resposta, né? E os dois melhores defensores do Sacramento Kings, você pensa Keegan Murray, que é um calouro, né? Não sei nem tem quanto você dá pra confiar no playoff. Mas o Harrison Barnes também. Você não tem... Claro, você pode botar um deles no Klay Thompson, né? Mas também eles não têm muito... O grande problema é o Curry, né? Você não vai botar um deles no Curry. Então, realmente, eu acho que vão ser jogos divertidos. Mas aqui a experiência do Warriors é muito grande, né? É difícil, né? É um time que deu azar. O Kings e o Grizzlies deram muito azar, né? Com o matchup da primeira rodada, né? A gente não fala isso normalmente do seed mais baixo. Mas eu acho que aqui tem uma razão dos Warriors serem favoritos. Eu acho que o Warriors vence. Acho que vai ser uma série competitiva. Eu acho que o Kings consegue roubar 2 jogos. Mas eu acho que o Golden State passa. Talvez a primeira vez que a gente vai discordar no número de jogos, eu acho que em 5. Em 5. Acho que o Warriors é muito mais time, muito mais consistente. E é aquilo, né? Não vejo eles tendo resposta pro Curry, não vejo eles tendo resposta pro Klay Thompson. E, assim, que terminou muito bem a temporada, né? Ele teve aquele momento sem Curry, que ele começou a jogar muito bem e tal. E a gente, será que é de momento e tal, não sei o quê. Não, ele jogou muito bem a temporada. Ele defensivamente não é mais o mesmo jogador, mas ofensivamente ele teve 2 meses e meio bem sólidos. É curioso, né? Porque e até pelo estilo, assim, o Fox é um cara que eu acho que tu pode marcar um pouco mais com o sistema, né? Então tu pode marcar com a ajuda do Kevin Looney, o Gary Payton na cobertura, esses braços um pouco maiores, Draymond Green e tal. E o Curry, tu precisa botar um carrapato ali no Curry e grudar e correr atrás e quebrar bloqueio, e senão tu não vai ter resposta, né? Curiosamente, sabe quem que o Kings tem no elenco? Matthew Dellavedova. Provavelmente a gente não vai ver em quadro, mas quando eu tava olhando um pouco sobre esse elenco, quando eu tava estudando um pouco sobre o elenco deles, eu confesso que eu dei uma risadinha ali e voltei um pouco pra 2014, 2015. Se eu te falar que eu lembrava que ele tava ainda no Kings, eu estaria mentindo, né? Mas enfim, a gente concordou em todos, menos no placar, né? Todos os times que vão avançar, acompanhe aí no Instagram, no TikTok, que eu devo postar alguma coisa sobre as séries que faltam. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @rmoises, MOIZEIS. Acompanhe Floripa Ghosts, perto aí da estreia no Regional Sul, né? Rodrigo vai defender a seleção brasileira em Los Angeles, nas Olimpíadas. Não. Que isso, Rodrigo? Se pensar assim... Não. Tô um pouco abaixo. Tem gente na minha frente nessa corrida. Eu confio. Vai ser awkward quando você tirar a vaga do Nicolas. Uma convocação tipo Leomar, assim, esses caras que ninguém sabe como foi parar lá, né? Eu vou resolver isso. De repente um patrocínio do Cara dos Esportes, Seleção Brasileira Masculina de Flag, um oferecimento do podcast Cara dos Esportes. A gente resolve isso, tira a vaga do Nicolas, seu amigo, e aí a gente bota você lá na seleção. É o Rodrigo, grande jogador de flag, meu time, Floripa Ghosts. Tô esperando há 5 anos a camisa do Floripa Ghosts, mas sei que correr é complicado. Mas brigadão, Rodrigo, até a próxima. Valeu, Gabriel, até a próxima. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nesse domingo. Episódio sobre NFL, episódio sobre NBA. E aí o calendário que vocês já estão acostumados. Até a próxima. Tchau!